Fala pessoal, beleza aí? Tudo certo? Seguinte, o vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre volume e VRVP ou VPVR, tá? Pode ser chamado dos dois jeitos. Vamos lá. O volume, também você pode utilizar ele, né, como estratégia para trades. Você vê indicadores, escreveu o vol, ele já vai aparecer aqui, é volume mesmo. O primeiro que aparecer, você já pode estar selecionando. O VRVP vai ser necessário você ter pelo menos o plano básico do TradingView, tá? Se você não tiver o plano básico, você não vai conseguir colocar o indicador. Tá? Você pode escrever VPVR ou VRVP, que ele vai aparecer aqui com perfil de volume de range visível. Beleza? Vou colocar os dois aqui para vocês conseguirem ter uma ideia de como funciona cada um deles. O volume é esse aqui, entre barras vermelhas e verdes. E o VRVP eu que deixei nessa cor de azul escuro e azul claro. Tá? Azul escuro, compra, azul claro, venda. Tá? Vamos começar pelo VRVP. Como que funciona? A configuração dele não tem muita coisa para se mexer, tá? Você só vai ter que mudar as cores, que isso daqui é pessoal, tá? Você tem a linha POC, que você também pode acabar deixando ou não, que é uma zona de resistência e suporte principal para esse indicador, mas eu já tenho uma facilidade de enxergar topos, né, e fundos e ter essa visualização mais fácil, então eu não utilizo, mas vocês podem acabar utilizando. Em valores, você só vai mexer aqui, ó, largura da coluna. Você vai colocar 500. Aí você me pergunta, por que 500, Vitão? Não sei te explicar o porquê 500. Isso simplesmente é o setup padrão que traders utilizam no mercado financeiro e eu utilizei e tem dado certo demais essa configuração para mim. Inclusive, se alguém tiver alguma diferente, pode estar deixando nos comentários aí pra gente, que é sempre bem-vindo. A gente está sempre aprendendo um com o outro, beleza? Então, de olho aqui, ó. O VRVP nada mais, nada menos é do que um indicativo de onde você vai ter mais interesse de negociação. Esse interesse de negociação não necessariamente é mais puxado para compra ou para venda, tá? Mas ele mostra onde uma possível zona de congestão. Então, por exemplo, ele mostra para gente que essa região aqui, ó, usando isso aqui como exemplo, é uma zona de embate de forças. Olha aqui como aqui por exemplo, tá baixo, tá vendo? O VRVP já é bem pequeno. Isso mostra que aqui, onde teve essa zona de acumulação, a gente teve duas forças brigando, obviamente, vendedor e comprador. E depois do rompimento, a gente teve aí, né, um VRVP bem pequeno, bem reduzido, o que facilitou o preço andar com facilidade para cima. Caso ele viesse a cair, ele teria facilidade de cair nesse valezinho aqui, até chegar a uma zona qual ele teria um pouco mais de dificuldade de cair em queda livre. E por assim sucessivamente, tanto para subir quanto para cair, tá? Vamos lá. Volume. O volume é determinado por dois tipos de barra, tá? Eu deixo no verde e vermelho. Verde comprador, vermelho vendedor. E o que ele vai te simbolizar? Ele é um acelerador para a movimentação do preço. Quando o volume é ascendente, como por exemplo nesse caso, a gente tem barras pequenas que vão crescendo o seu tamanho. Mostra o quê? Que a força atuante, no caso aqui foi só comprador, você está tendo uma aceleração. Você está como se fosse um chamando mais um, e depois esses outros dois chamando mais dois, e vai vindo sucessivamente, aumentando, né, o aglomerado de compradores, fazendo com que o preço tenha uma forte aceleração de subida no caso. O mesmo se aplica para a venda, tá? Olha o volume ascendente aqui que fez com o preço. O preço caiu. Tá? Então, assim, o volume, a gente também utiliza algumas estratégias, como, por exemplo, vou dar aqui um spoiler. O clímax no volume você pode utilizar ele como uma possível reversão do movimento. Só que o clímax é algo que eu preciso falar já em outro vídeo, que é um pouco mais complexo, mas você utilizaria só volume para fazer uma estratégia, lógico que com outras confluências melhor ainda, o trade fica mais exato, com risco menor e o retorno inclusive maior. Mas o volume basicamente vai te indicar a quantidade de negociação naquela vela. Lembra que aqui no gráfico diário eu teria o que? A duração de cada vela de um dia, né? 9 da noite até 9 da noite do dia seguinte. Então, cada vela dessa é um dia, 24 horas, e esse volume ele vai mudando até com que a vela se feche. Então, fechando a vela, por exemplo, 9 horas da noite do dia seguinte, vamos supor que ela abriu agora, você vai ter esse volume que vai oscilar conforme, né, o perímetro gráfico aqui. Nesse caso, né, que eu citei aqui até um volume ascendente de compra, faz com que você pense o seguinte: bom, se eu estou tendo entrada de compradores, quer dizer que... Então, por exemplo, se você for operar um rompimento, você tiver outros padrões e utilizar o volume como um possível, né, tiratema aí, você consegue ter a noção de que o rompimento está acontecendo pelo fato da ascensão desse volume.
tá? Então, assim, é lógico que falando tudo isso aqui assim, jogando, né, praticamente falando sem parar sobre o volume, vai ficar um pouco meio vago. Só que se você prestar atenção nos próximos passos aí, nos próximos vídeos que a gente vai postar no canal, você vai ver como o volume vai ter aí um contexto extremamente importante, tá? Mas o volume basicamente é isso, tá? É a quantidade de negociação que você teve naquela vela, né? Então cada vela tem o seu volume, que se encerra quando a vela se encerra, e cada vela vai se encerrar com base no tempo que cada uma leva. No caso aqui do diário, né? O tempo que eu estou olhando aqui agora com vocês. Então, o volume nada mais nada menos é do que um possível acelerador de movimentação, seja para cima ou para baixo, ou até mesmo acumulação, quando o volume é lateralizado e pequeno, ou até mesmo definição de mercado, quando você tem um volume que vem de acumulação e de repente você tem um volume de ascensão, seja comprador ou vendedor, você tem a decisão do mercado. Então, com base no volume de negociação que você tenha, você consegue distinguir, né, qual força está sendo mais dominante para aquele gráfico, para aquele ativo, para aquele tempo gráfico. Beleza? Então, não se esqueçam que o volume é nada mais nada menos do que quem está vencendo o book de ofertas, quem está vendendo ou comprando, né? Quem está vencendo isso? A compra está sendo mais interessante ou não? Está tendo mais interesse pela venda? É basicamente isso, tá? O humor do mercado. Beleza? Não esquece de deixar seu like. Dúvidas, pode deixar no comentário que a gente responde, ou vai nas nossas redes sociais e pode mandar pra gente que a gente também responde por lá. E se inscreve no canal, hein? Valeu!